Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar aqui sobre literatura, claro, mas vamos falar também sobre teatro. Eu trouxe dois convidados aqui, um deles escreveu um livro e depois esse livro foi adaptado para uma peça que foi apresentada pela Companhia de Teatro Timbre de Galo. Eu vou conversar hoje aqui com o Marcos, né? Seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Marcos de Andrade, que é escritor e é também acadêmico aí da Academia Passo Fundense de Letras, e vou conversar também com o Pedro Falcão, que é ator do Timbre de Galo. Marcos, qual que é o nome do livro aí que foi adaptado para uma peça de teatro? Como é que é essa história? O livro chama-se Anabel e o Livro. É a história de uma lesma rabugenta que encontra um livro, se apaixona pela leitura e ela tem uma dificuldade no ler porque ela é gosmenta. Porque ela é uma lesma e ela é mais devagar. Então ela suja muito o livro. E ela tem essa dificuldade, então ela aparece lá para auxiliar ela, a borbomélia, a borboleta, e aí segue a história. Desenvolve a história, não vou contar. Também não vai contar toda a história, né? Mas, assim, você escreveu o livro, né? Você é um escritor que é mais focado na área infantil, certo? Uhum. Tanto aqui que a gente tem dois livros aqui que você já publicou, que é o Pinhão e Pipoca, que são aventuras de dois amigos, né, aqui de Passo Fundo mesmo, né? A história se passa em Passo Fundo, isso? Se passa aqui. E tem também A Bruxinha Meleca, que são os dois livros que você publicou, os dois livros físicos que você publicou, né? Uhum. E você tem mais um livro no formato e-book? Eu tenho dois em formato e-book, mas acho que no formato e-book teve uns problemas, umas falhas ali, eles vão ser feitos fisicamente também. No formato físico. É que hoje em dia, eu acredito que o livro, inclusive, físico, para as crianças ainda tem mais atrativo, né? Porque para a criança ele tem que ser manuseado, né? Ele tem que ser mostrado, assim, com as figuras. Eu acho também que seria legal alguém contar, tipo, em condição de história, para ficar mais palpável para as crianças mesmo, né? Senão a criança precisa dessa questão sensorial, né? Precisa chamar. E falando em questão sensorial, então o livro do Marcos foi adaptado para uma peça de teatro pelo Timbre de Galo, né, Pedro? E vocês fizeram uma apresentação, inclusive fizeram mais de uma apresentação, se não me engano, isso, na 35ª Feira do Livro, isso? Isso aí. O livro ele foi adaptado pelo Marcelo Machado, e produzido, feito, escrito também pela Mara Cavalheiro, os dois são do Timbre de Galo, e também teve trilha sonora e produção musical feita por Sérgio Níquel. Só queria deixar aqui registrado para dar os créditos para eles também. As parcerias, né? Isso, que aí a gente se empenhou, a gente fez, foi muito dedicado, a gente se empenhou bastante para fazer essa adaptação. E a gente já levou para algumas cidades aqui da região, já levou para Cacique Doble, já levou para... umas 5 cidades, Mas que bacana, então ele está girando. Está circulando, e a gente pretende levar ele a mais adiante, porque a história ela é bonita, sabe? Além da história do Marcos, da leitura, da literatura, a gente também faz uma adaptação pelo preconceito, que nesse meio da história também a gente ensina sobre respeito às diferenças e sobre a importância da leitura. Então é uma coisa muito importante assim para as crianças, para elas se respeitarem, claro, porque a gente sabe que isso é uma coisa muito, muito importante que deve ser ensinada desde o início. E o teatro, a arte, ela é uma forma essencial de ser apresentado para as crianças. Então, por isso que eu falo sobre a contação da história, sobre o teatro, sobre ser palpável e também trazer a realidade para as crianças. A gente faz essa pergunta no final da peça: vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam a mensagem? E elas, sim, sim, sim.
é legal porque elas ficam bem imersas na peça. Isso é uma coisa muito legal. As crianças, elas, sim, nós entendemos. Aí a gente pergunta, o que vocês entenderam? Sobre a leitura, sobre o respeito. Elas trazem para o meio delas, sabe? Tipo, elas... A questão do bullying, porque a lesma é vesmenta. Isso, né? É porque é lenta também, né? Eu achei muito bonitinha a utilização da lesma tem um como setor, protagonista, Em né? determinado momento Porque que fala é fofo, né? que a Isso. borbomélia fala, porque eu sou meio lesma. sou meio uma Borbomélia faz essa lesma, brincadeira, sou uma né? lesma. Mas é isso aí, de trazer para a realidade delas, de trazer, fazer essa alusão de tipo, não podemos ter preconceito, a gente tem que respeitar a diferença e a qualidade dos nossos colegas, dos coleguinhas, dos amigos, e a magia da leitura, que é o foco da peça. É isso aí. Uma coisa bem interessante que eu achei também foram os figurinos. Eu vi umas fotos, né? E vi que os figurinos ficaram muito bem produzidos também, né? Isso. É toda caracterizada a peça, né? Bem colorido, as crianças veem e, nossa, você é lindo, vocês são lindos, não sei o que. Tem a cabeça, toda a estrutura do figurino foi muito bem pensada, muito bem montada. Eu não sei dizer exatamente quem foi que fez, mas sempre no final da peça a gente fala sobre o figurino, sobre a encenação, tudo que foi feito, todos os créditos são dados. Mas eu não sei dizer exatamente Essa parte quem. do figurino foi a Mara que foi atrás. Né? Isso aí. Mas que A bacana. Mara Cavaleiro ela se tornou cabeça do grupo, né? Da adaptação. Foi atrás, a adaptação foi dela e do Marcelo. Isso. Ela foi atrás de figurino, ela foi atrás do o painel, Cenário, atrás, né, o cenário. Ela foi atrás de um monte de... Ela foi a direção. As minúcias, Isso, ela foi organizando, né? A produtora que fez, né? Isso. E como é que foi tu já tinha um objetivo quando tu escreveu o livro, quando tu escreveu essa história, de que ela fosse adaptada, ou como é que surgiu essa parceria? Ele era a lesma. Tá explicado então. Eu um certo dia fiz um encontro lá com o Marcelo, nós somos amigos já de longa data, e eu comentei com ele que eu tinha escrito um texto, daí ele disse assim, daí comentei o texto com ele, daí depois ele me pediu, Marcos, podia me mandar o teu texto? Tu pode me mandar o teu texto para mim ler? Eu mandei o texto, ele se empolgou, e isso já quase 2 anos atrás, né? Ele se empolgou com o texto e disse assim, olha, dá uma peça, que tu acha de a gente fazer uma peça? E a gente foi naquele ritmo de borbomélia. De borbomélia não, de lesminha. A gente foi devagar, e precisava procurar pessoal, a gente queria ver se conseguia patrocínio. O tal do patrocínio é bem complicado, né? É uma coisa bastante... Então, chegou um ponto que eu achei que não iria sair nada, porque fazia tanto tempo já, daí de repente surgiu a Mara Cavaleiro na história, e o Pedro aqui, e o outro rapaz eu não conheço, eu conheço ele ainda, não sei, o da música. e aí a coisa andou. E foi bem interessante assim que a adaptação foi apresentada, a primeira apresentação foi na 35ª Feira do Livro, agora de Passo Fundo. Não. Ela já tinha sido apresentado antes, então. Em outra cidade. Foi a estreia em Passo Fundo foi na feira. Foi na feira. Foi oficial, né? Isso aí, em Passo Fundo, mas a gente também apresentou no Sesc, apresentou em outras escolas e no Múcio de Como Castro. se fossem pré-estreias, né? Em escolas. Eu achei interessante as imagens. Tem imagem no Instagram do grupo, né? De fotos das escolas. É um troço. E um detalhe, eu não fui assistir nenhum dos ensaios. Por que eu não fui assistir nenhum dos ensaios? Porque eu queria a surpresa. Eu queria essa surpresa para mim. Eu precisava dessa surpresa. Eu fiquei muito emocionado. Olha, quando que eu ia sonhar que um livro meu ia virar uma peça de teatro? Bom, tá aí. Bacana. Mas isso é legal, tipo, pro pessoal da Academia Passo Fundo de Letras também saber que é legal essa coisa de, tipo, misturar as artes da literatura, se transformar no teatro, ou mandar para um audiovisual, ou mandar para uma contação de história. Eu acho bem legal essa coisa, porque eu acho que também divulga o trabalho e é lúdico das crianças. Na verdade, nessa peça foram 3, né, junções de arte. A música, a interpretação
E o livro, a história música, do artes livro. cênicas e a literatura, né? E o livro. Não, e sem dúvida nenhuma, sim, isso também é um chamariz para o próprio livro, né? Porque você faz a apresentação da peça, claro que o livro ainda não está pronto, impresso, mas certamente se ele estivesse pronto, as pessoas depois iriam comprar o livro. Na verdade... Eu não queria chamar de como, porque como parece que é uma prática não muito bem quista, né? Mas tem essa ligação, né? Tem esse link. Não tem a finalidade. Não tem a finalidade, mas acaba criando o link. Mas inclusive, uma das coisas que eu pretendo fazer, que é só o que falta fazer no caso, é colocar uma foto no livro da peça, informando que foi feita uma peça do livro. Ah, sim, tipo porque uma contracapa, né? Sim. A gente tem que aproveitar os espaços, não é? Claro, claro. E aí vai se divulgando, né, mutuamente. E com certeza, sim, essa ideia do lúdico para a criança, isso é uma coisa que eu sempre defendo aqui no programa, né? Porque eu também sou professor, né? Eu já dei aula para os pequenininhos também, então a gente sabe que a criança, para ela conseguir ter um aprendizado, ela precisa ter uma ligação afetiva. E se você não tem essa ludicidade, você não cria essa ligação afetiva, né? É muito importante isso. Hoje em dia existe eu percebo assim, não sei como é que vocês veem isso, mas eu percebo muito um direcionamento para o digital. Mas o digital ele não é a mesma coisa que o físico, né? Ele é palpável, né? O físico tu consegue, né? Tu tem parece que tu tá ali, parece que tu consegue se colocar mais ali, né? E eu acho que com o teatro acontece exatamente isso também, né? As pessoas têm uma experiência de teatro é totalmente diferente de você assistir uma televisão, por exemplo. É, verdade. Eu trabalho lá numa pizzaria, eu faço personagens lá na pizzaria da Cidade Nova, pizzaria dos Heróis, e eu sempre vejo ali as crianças, às vezes elas estão tipo, no celular, tipo, elas mesmas estão assim, naquele ambiente rodeado de heróis, de coisa acontecendo e tal. Algumas ainda assim estão só no celular, coisa, mas é que elas foram desde pequenas colocadas na frente da tela. Mas é legal que quando elas vêm pra lá, começam a ter afinidade com os heróis, com o que está acontecendo, aí sim, aí elas não saem daquele mundo e não querem sair da pizzaria nunca mais. É engraçado porque trabalhar com criança é muito legal, é muito divertido, que às vezes elas te falam umas coisas assim que nenhum adulto te falaria. Muito espontâneo. É, muito espontâneo, e o que ela tiver que falar, ela fala na cara também. Tipo, se ela gostei, não gostei. Gostei, não gostei, é isso aí. E eu acho também que existe uma questão afetiva, no sentido de falta de afetividade da criança, que leva ela a se refugiar no celular, né? Aí quando você consegue, como você falou, tirar ela daquele mundo, quando ela percebe que ela não precisa ficar ali aquele tempo todo, aí ela se doa, né? Ela se entrega para aquele momento. Mas você precisa tirar ela da tela do celular. Essa que é a grande dificuldade. Nesse sentido, assim, eu acho que a Feira do Livro até este ano acertou bastante, porque a gente teve ali uma série de ações do teatro, da música, né, contação de histórias, todas elas acontecendo em torno da literatura, em torno do livro. Eu acho que esse foi um aspecto bastante positivo também, né, Marcos? Tá? Essa Feira do Livro foi uma Feira do Livro, eu não quero ser injusto com as outras feiras do livro, mas eu acho que ela foi mais pautada com essa questão da apresentação, do lúdico, do livro, né? O livro, claro, Feira do Livro é Feira do Livro, né? Mas a questão das apresentações, da música, do teatro, para chamar para a leitura. Mas sempre direcionado para a leitura. Quando eu escrevi o livro da Anabel, a finalidade é chamar a criança para a questão da leitura, do prazer da leitura. A leitura tem que ser um prazer, ela não pode ser uma coisa imposta. Se ela for uma coisa imposta, você, a hora que não tiver mais ninguém para te mandar fazer, tu diz assim, bom, não gostei, não gosto, não quero. Né? Porque é uma questão de gostar. É verdade. E, para além disso, eu também percebi isso que, além da Lesmia Casmurro, eu fiz com a Escola de Atores, a gente fez a apresentação do Pequeno Príncipe, lá no Múcio de Castro também. Foi sábado de manhã, tem um público bem legal também. E é um livro muito bacana, muito interessante também, com uma história muito emocionante. Aí a gente chamou o público da Feira do Livro
para ir assistir a nossa peça lá também. Enquanto isso também já estava rolando outras apresentações lá fora, então eu achei bem legal que foi bem dividido, tinha livro, tinha música, tinha teatro, tudo acontecendo. Público para todas as para coisas. tudo que você quisesse tinha lá. Todas as idades. Então, meus parabéns à Feira do Livro. Muito legal. Nós vamos encerrar o primeiro bloco e no segundo bloco eu quero conversar também um pouquinho mais sobre o Pedro, né, que é a primeira vez que está vindo no programa de Literatura Local, né, um pouco também sobre a sua trajetória e vamos continuar falando também sobre esse link aí entre literatura e teatro. Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. E hoje eu estou conversando aqui com o Marcos de Andrade, que é acadêmico da Academia Passo Fundo de Letras, escritor, e estou também conversando com o Pedro Falcão, que é ator do Timbre de Galo, né, conversando aí sobre a adaptação, sobre a ligação entre literatura e teatro. Pedro, é a primeira vez que você vem aqui no programa, né? Eu acho que o Marcos já veio algumas outras vezes também, né? Já vim, acho que é a terceira. Terceira vez ao longo dos anos, né? Pedro, como é que começou assim essa tua paixão pelo teatro? Aliás, qual é a tua idade? Eu tenho 19 anos. 19 anos? Uhum. Nossa, e é ator profissional já, né? Eu sou profissional, sim, já sou registrado, já tenho a minha credencial, eu já fiz os trabalhos profissionais, mas claro que eu não vou parar por aqui, né? Eu pretendo fazer coisas pro audiovisual, teatro também. Mas prefiro expandir e o meu sonho é ir pro audiovisual. Eu achei que ele parecia novo, mas ele tinha tipo uns 29, 30 anos. Eu achei, ele deve parecer novinho. Eu não diria isso. Ele tem 19. Mas eu achei que ele tinha em torno de uns 23. Não, agora me impressionei que ele tem 19 Perguntei anos. ele disse 19, mora sozinho, tem 19 anos, já tem profissão. É ator, né? Aí quando ele me disse que ele era um ator profissional, porque ele é novo, né? Sim, com certeza. Eu fiquei admirado, porque eu elogiei Igualmente. ele. Eu elogiei ele. Eu disse para ele que ele tá um ator pronto, porque ele fez uma interpretação na peça que eu tirei o chapéu, me emocionei em vários momentos, em situações. A gente está acostumado a ver pessoa que trabalha, né, no teatro, porque eu trabalho com a aparência, com o corpo, às vezes parecer mais jovem. Às vezes porque a pessoa tem vocação para isso. Não, verdade. Então eu pensei que tu parecia mais jovem, mas que tu tinha mais idade, 19 anos apenas, que legal. Sim. É o que acontece às vezes nos filmes, né? Tipo, tu vai lá ver pessoal assim, colegial, filme de colegial, aí aparecem lá os atores, quando vê o ator tem tipo assim, 30 anos e tá fazendo personagem de 16. 16, 17. O que eu faço geralmente o que eu fiz mais assim foi personagens, não crianças, mas assim, ainda voltado para o infantil, com o Timbre, que foi quando eu comecei, foi lá em 2018 no Festival de Folclore, quando eles me chamaram foi para fazer a abertura, que era com o 14 de julho e o Gaúcho. Agradecimento até ao Edmar Rezende, a Mara Cavalheiro, que eles me chamaram, me viram lá na Escola Menino Deus, onde a gente fazia o FAPEC, que é um festival de encenação, canto, dança, poesia. Aí a gente foi fazer de turma, assim, coisa. E aí aquela noite eu ganhei a premiação de melhor ator, aí foi lá que eles me viram, e aí que eles me chamaram, e foi aí que me deu o start de começar a fazer trabalhos, coisa. E aí em 2020 eu comecei a fazer também curso de teatro na Escola de Atores aqui de Passo Fundo, que já estou há 3 anos, estou no meu 4º ano de teatro lá. Já fiz várias coisas como o Festival de Cinema, inclusive teve esse ano o 3º Festival de Cinema, que a gente foi lá para o Passo Fundo Shopping e apresentou uma série de curtas-metragens, inclusive curta-metragens independentes. Então a escola proporciona também várias atividades, várias oportunidades, porque a gente faz também jobs em baladas, em escola,
em festas, em tudo que você pode imaginar, assim, tem uma pontinha da Escola de Atores aqui em Passo Fundo. E é isso aí, foi aí que começou meu start para ser profissional. Eu já tenho meus 3 anos de teatro completo e vários jobs feitos com a Mara, com Festas por Fora, eu também trabalhei com o Maldini do trenzinho da Graziotin e do Maria Fumaça, essas coisas. E é isso que eu gosto, de trabalhar com o público, com as pessoas, e meu sonho é trabalhar com audiovisual. Com Cinema. Cinema, pretende Cinema. chegar até o cinema. Cinema, isso Então já tem uma carreira, tem um currículo, tem uma carreira e tem um objetivo mais adiante, que é o de trabalhar com Eu vou ser o cinema. primeiro ator brasileiro a ganhar Oscar. Pode deixar comigo. Agora senti firmeza. Pode deixar Agora comigo. senti firmeza. Agora, ó, Passo Fundo, vamos anotar essa Mas data. veja a importância, Né? a importância de uma escola de atores aqui. Da Escola de Atores, né? Porque a gente costuma não dar aquele crédito para a prata da casa, aquela velha história de prata da casa, né? Sim. E veja só. E quando eu vi ele se apresentando, eu disse assim, mas esse guri tá pronto, poxa vida, como é que... Claro, o cara já é profissional, né? Não, claro. E a importância de você ter tudo, você começou a fazer toda uma rede de apoio também, de oportunidades também, né? Isso. Uma estrutura, porque você começou, você me disse que você começou na escola. Isso. Qual escola? Escola... É Instituto Menino Deus. Eu adorei estudar lá, estudei desde o meu 7º ano até o ensino médio. E agradeço muito lá a todas as professoras, professores, coordenadores. Eles são, assim, a primeira escola que eu vejo que parece que eles te fazem uma rede, eles te abraçam, te apoiam naquilo que você quer fazer. Não é aquela coisa só de tipo assim, não, você tem que pegar, você vai estudar para o vestibular, porque você vai fazer, você vai ser médico, advogado ou essas profissões, sabe? Nobres, saca? Não, eles me apoiaram desde o início, desde que eu falei do que eu queria ser. Quando eu precisei sair para fazer um teatro, eles sempre me apoiaram. Sempre que eu precisei sair para ensaiar, me deram apoio, me deram suporte. Então eu agradeço também muito ao Menino Deus, Instituto Menino Deus. E é importante, eu acho que, ter teatro nas escolas. E eles têm com aquela grade, acho que foi de novo ensino médio que teve, né? Que eles colocaram lá o teatro na Mas escola. eu penso que, inclusive, puxando o gancho aí de ter teatro nas escolas, deveria de escrita criativa nas escoas. Isso Sim, é legal. Porque mas isso que- desenvolve. Claro, mas é que na verdade, assim, se vocês forem pegar ali a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, todas essas questões já estão previstas lá. O problema é sempre a execução. Né? O problema é o espaço para a execução delas. E a gente percebe assim, por exemplo, que as crianças elas precisam muito desse apoio justamente na questão motora, né, da motricidade fina, né? E o teatro, por exemplo, é uma coisa que ele vem ajudar muito nesse sentido. E inclusive na expressão e no autoconhecimento a respeito dos sentimentos, porque quando você interpreta, né, você pode, imagino eu, fazer um descarrego ali sentimental, você pode se expressar afetivamente, como acontece também na literatura, porque a arte serve para isso. E quebra essa coisa da timidez. Isso, quebra isso. bastante essa questão da Você timidez. cria pontos de comunicação, né? Eu já vi um menino que ele era gago, e quando ele cantava, a voz saía. Perfeito. Nossa, coisa maravilhosa aqui. Isso que é legal também, porque às vezes a pessoa não se expressa exatamente no teatro, na interpretação. Às vezes pode ser na escrita, às vezes pode ser na música, ou eu acredito até no esporte também. Não, com certeza, esporte, porque a escola ela deveria contemplar essa diversidade toda, ela até tenta, mas o nosso país, infelizmente, a gente sabe, né, que o investimento em educação ele está muito longe de ser o que deveria ser o ideal. É que assim, às vezes também eu penso o seguinte, que como é que tu vai, às vezes, investir tanto na educação se tem gente ainda que vai para a escola para comer a merenda? Se tem gente ainda que tem uma insegurança alimentar tão grande,
quase metade do país. É um problema, né? Mas aí que tá, a escola pelo menos ela dá merenda, né? Isso. Ela tem essa dá função merenda. também. Ela tem desde a função alimentar até a função de desenvolver as capacidades mais abstratas do ser humano, né? Ela tem essa função. O problema é que muitas vezes o governo ele não entende necessariamente nesse Mas sentido. também tem que envolver a família tem que estar muito envolvida nessas questões de escola, porque um pai ausente da escola que o filho frequenta, ele não sabe da realidade lá da escola, da realidade. Então a criança vai para a escola, chega num mundo que tem livro, que tem teatro, e chega em casa é uma realidade completamente diferente, é um choque muito grande. Então é importante que os pais estejam inseridos nesse contexto, não porque vai mudar lá, a casa dele vai virar um palacete, que era um casebre, vai virar um palacete. Não, mas a atitude dos pais pode mudar em relação aos filhos. Claro. Quando eu comecei, a minha primeira memória assim, de teatro foi, ainda quando eu morava na minha outra cidade, que eu fiz lá um teatro sobre cultura gaúcha, alguma coisa assim, só que eu tinha tipo assim, uns 6 anos de idade. E eu lembro do elogio do meu pai, quando ele foi me assistir, e depois que me veio esse... Nossa, essa é uma importância muito grande. Importância muito grande um pai eu comecei chegar a escrever junto com elogios da minha família também. Claro, né? Você sempre tem que ter aquele suporte por trás, porque se você não tem, quebra, né? O olhar da família para a criança é muito importante. Não, às vezes até é importante principalmente para as coisas que a criança julga importante, né? Se não tem esse olhar, a criança não tem capacidade de se autoavaliar, né? Com o próprio olhar. Né? Veja como o pensamento em relação às crianças mudou bastante. Quando eu era criança, porque eu sou o mais velho aqui, quando eu era criança, quando você ganhava o brinquedo, o pai já dizia, cuida para não quebrar, cuida para não estragar, cuida para não... O brinquedo é para brincar, se ele vai quebrar no processo de uso, é uma coisa... Que nem no Toy Story, vocês lembram que tinha lá o Sid, que ele fazia lá com os brinquedos? Ele tinha assim um monte de brinquedo e coisa, e daí tinha um Andy que ele brincava certinho com os brinquedos. Só que eu fiquei pensando, eu acho que eu sou bem mais parecido com o Sid do que com o Andy, que brincava lá, eu gostava de pegar os brinquedos, fazer coisa. Isso inclusive dá um debate, de repente, no próximo programa. Né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, e eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. E eu quero saber também, assim, a peça vai ser apresentada onde ainda? Está em apresentação? Vai ter novas apresentações? Aí é que tá. Eu não sei exatamente aonde agora que vai ser feito, mas a ideia é lançar para as escolas, fazer talvez um projeto, ou que as escolas contratem a peça, peguem a peça. Mas essa parte é toda com a Mara, ela que é toda a cabeça da produção. O nome da peça é? Nesse Mundo de Ilusão, Timbre ensina uma lição. Então, né, a gente convida o pessoal a ficar atento nas redes sociais, certo? O Timbre de Galo, ele tem Instagram? Tem sim. É Grupo Timbre de Galo. O Marcos tem o perfil no Facebook também? Tem. Marcos de Andrade, perfil no Facebook. Marcos de Andrade. Isso. Então fica aí o convite, e pessoal. E o livro, se Deus quiser, até o fim desse ano sai. Sai o livro também. Se não sair esse ano, o ano que vem tá aí, né? Tá batendo a porta. Né? Claro, com certeza. Né? A partir de março, todo mundo volta das férias, começa o ano de novo. Começa outra vida. Muito obrigado pela presença de vocês, certo? Esperamos encontrá-los outras vezes aqui no programa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa Literatura Local.